Vamos ver então agora quais são os tipos de regime, né? Os regimes de tributação que são adotados no nosso país. Nós temos aqui o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Começando então pelo Simples Nacional, ele é um regime tributário diferenciado que é aplicável às pessoas jurídicas consideradas como microempresas ou empresas de pequeno porte. Microempresas são as ME, empresas de pequeno porte, as EPP, que atendam às exigências previstas na lei. Pode ser que uma empresa seja de pequeno porte ou microempresa, mas preste consultoria, por exemplo. Aí já não pode ser do Simples Nacional, tá? Constitui-se uma forma simplificada e unificada de recolhimento de tributos por meio da aplicação de percentuais progressivos incidentes sobre uma única base de cálculo, a receita bruta, né? Então, a empresa que é do Simples Nacional, existem algumas tabelas, dependendo do tipo de atividade da empresa, né? E existem alíquotas com base no faturamento bruto da empresa dos últimos 12 meses. Tá? Com isso, uma alíquota incide sobre o faturamento mensal e no mês subsequente a empresa paga numa única guia aquele imposto. Podemos ver aqui nesse novo slide, né? O Simples Nacional implica o recolhimento mensal mediante um DAS dos seguintes impostos e contribuições. Então, você vai pagar em uma única guia, mas você vai estar pagando, essa empresa que está sob o regime do Simples Nacional vai estar pagando esses impostos aqui, né? Dependendo aí também do tipo de atuação da empresa, tá? Quais são os impostos, então, que podem compor o Simples, né? Nós temos o IRPJ, é o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica. Temos o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Temos a CSLL, aí é uma contribuição, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Temos a COFINS, outra contribuição, para o financiamento da Seguridade Social. PIS/PASEP, mais uma contribuição, né, para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Temos o INSS, uma outra contribuição para a Seguridade Social. É a chamada aí a contribuição patronal. Tá? ICMS, um imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. E por fim temos o ISS, né, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Tá? Então, para simplificar a coisa, né, por isso que é chamado aí de simples, o governo ele criou esse regime, tá certo? Vamos então ao segundo, o lucro presumido. Forma de tributação determinada pela presunção da base para cálculo do imposto de renda e da contribuição social, apurados trimestralmente por meio de percentuais incidentes sobre a receita bruta das vendas ou serviços. Os períodos de apuração se encerram em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano calendário. Os percentuais aplicáveis à receita bruta serão: imposto de renda de pessoa jurídica 1,6%, 8%, 16% ou 32%. Isso vai depender aí da atividade da empresa. E para a contribuição social, 12% ou 32% sobre a receita, de acordo com a atividade da empresa. Podem optar pela tributação com base no lucro presumido as pessoas jurídicas não obrigadas à apuração do lucro real, cuja receita bruta total no ano calendário anterior tenha sido igual ou inferior a 48 milhões de reais, ou ao limite proporcional de 4 milhões por mês, né? Caso a empresa não tenha tido aí, uma atividade no ano completo. Então faz esse cálculo proporcional. Está definido lá no artigo 516 do RIR/99, do regime do imposto de renda. Se a receita bruta for superior a 48 milhões, aí a empresa será obrigada ao regime do lucro real. Esse RIR aqui na realidade é regulamento do imposto de renda, tá? Então está definido no artigo 516 do regulamento do imposto de renda. E nós temos, por fim, o lucro real. Ele é calculado sobre o resultado contábil, ou seja, receitas subtraídos custos e despesas. É apurado mediante escrituração contábil, ajustado pelas adições e exclusões previstos no regulamento do imposto de renda, tendo como período de apuração trimestral ou anual, podendo recolher o imposto de renda e a contribuição social por meio de balancetes mensais.
é o resultado líquido apurado na escrituração comercial. E as pessoas jurídicas tributadas pelo real são obrigadas a manter a contabilidade em boa ordem e guarda, com a estrita observância das leis comerciais, fiscais e dos princípios contábeis geralmente aceitos. E aí nós temos o PIS e o COFINS, né, que eles serão devidos mensalmente. Quando a empresa for tributada pelo lucro presumido, 0,65% sobre a receita bruta, no caso do PIS, e a COFINS 3% sobre a receita bruta. Já para as empresas que são tributadas pelo lucro real, a PIS será 1,65% sobre a receita bruta e a COFINS 7,6% sobre a receita bruta. Nós temos aqui esse manual do CRC do Ceará, que trata do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Você pode encontrar esse manual aí no site do CRC do Ceará. Tá? E aqui ele trata das formas de tributação das pessoas jurídicas. Lucro real, lucro presumido, simples nacional, e tem um outro aqui que nós não mencionamos nos slides, né? O lucro arbitrado. Ele vai também explicar o que é isso daí. Então, o lucro real é o resultado, o lucro ou prejuízo, do período de apuração antes de computar a provisão para o imposto de renda, ajustado pelas adições, exclusões e compensações prescritas ou autorizadas pela legislação do imposto sobre a renda. Ele vai explicar, então, quais são as pessoas jurídicas obrigadas a essa tributação, quais são as formas de apuração do lucro real, quais são os valores integrantes da receita total, como é que é o cálculo aí do imposto estimado mensal, ainda continuando aqui, né, imposto mensal estimado, receita bruta mensal, quais são os valores excluídos, trata das atividades imobiliárias, atividades gráficas, software, hotelaria. O que não entra na base de cálculo do imposto mensal estimado, qual é o prazo de pagamento do imposto, se for inferior a R$10, fica para o mês seguinte, contabilização do IRPJ estimado, tudo isso dentro do lucro real, né? São as explicações dadas aqui, tá? Balanço ou balancete de suspensão ou redução, suspensão ou redução do imposto, como é que é feita a apuração do lucro real, aqui continuando a apuração, como é que fica a contribuição social no lucro real, e aí ele chega no lucro presumido, né? Aquele que nós já vimos, quem é que pode optar pelo lucro presumido, né? Fica aí limitado a esse valor anual. Quais são as empresas impedidas de optar pelo lucro presumido? Questão da compensação dos prejuízos fiscais, as receitas não integrantes, como é que é feita a distribuição do lucro, e aí ele chega no Simples Nacional, previsto nessa lei complementar de 2006, quais são os tributos que compõem o Simples Nacional, que estão envolvidos, né, os tributos e as contribuições que estão envolvidos pelo Simples Nacional. Nós vimos um slide específico sobre isso. Questão da ME e das empresas de pequeno porte. O que é a receita bruta? Quem é que não pode fazer parte do Simples Nacional? O Factoring não pode fazer parte, mesmo que seja uma EPP, que possua débito com o INSS, que preste serviço de transporte, nada disso pode fazer parte do Simples Nacional, tá? Olha só, que realize atividade de consultoria, essa empresa também não pode fazer parte.
Aí tudo isso está definido lá na lei complementar. Tá? Aqui é um resumo, né, para você ter uma noção de como funciona, de como as coisas funcionam. Mas para saber realmente é interessante ler, né, a lei em si, certo? Qual é o cálculo do imposto devido para o Simples Nacional? Quais são as alíquotas? Aí nós temos algumas tabelas, né? Essas tabelas são chamadas de anexos. Existem 5 anexos, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? De acordo com a atividade das empresas. Ok? Então, bem interessante esse material para você dar uma lida, né, no site do CRC do Ceará, você vai encontrá-lo. Tá? Lembrando, mais uma vez, isso é só um resumo, né? Para ter o conhecimento de causa, realmente saber como as coisas funcionam, é importante ler diretamente as leis, os decretos e toda a legislação que define esses impostos e essas contribuições. Nós temos ainda um outro manual aqui, que é esse manual de orientação ao cliente da rede Integrar. Tá? Observe que é permitido para uso individual, acervos de bibliotecas públicas e particulares, a reprodução total ou parcial dessa obra. Tá? Então, se você buscar por Manual de Orientação ao Cliente Rede Integrar, você vai encontrar esse manual aí na internet. E ele traz aqui no índice, né, a estrutura de uma empresa contábil, o organograma, os departamentos, orientações contábeis, contabilidade, balanço. Mas o que nos interessa aqui são essas modalidades de tributação, que é do que nós estamos tratando nesse momento, né? Lá na página 13. Capítulo 3, orientações fiscais e tributárias. Aqui está. Obrigações federais. E aqui vem as modalidades de tributação. Então ele vai falar novamente, né? Aliás, ele vai falar sobre isso. Nós que estamos mencionando novamente, porque já tratamos disso no slide e no manual anterior do CRC. Ele vai tratar aqui do Simples Nacional. Lucro presumido. Quais são as empresas autorizadas a optar pelo lucro presumido. Vai tratar do lucro real. E aqui sim ele também vai falar sobre o lucro arbitrado. Né? Que tipo de regime é esse? Quais são as empresas que podem participar desse tipo de regime aí. Legal? Daí ele vai falar sobre as obrigações estaduais, as modalidades de tributação. Né? É interessante que você também dê uma lida aqui nesse manual de orientação ao cliente. Tranquilo? Tudo isso é para que você compreenda aí como é que funcionam os regimes de tributação. Né? Dessa forma você vai entender que o teu cliente ele é do Simples, ele é do lucro real, do lucro presumido, quais são os impostos que ele está obrigado a recolher, né? Quais são as alíquotas desses impostos para determinado cliente, tá certo? Até você chegar nesse nível, é importante que antes você compreenda quais são os regimes, tá? E esse material aqui apresentado vai te dar uma boa noção sobre isso.